São assuntos urgentes, né, emergentes, assuntos importantes, porque eles estão, de fato, tendo impacto, né, aqui para os brasileiros. O que nós podemos fazer em relação a isso? O que o nosso governo deveria ter feito em relação a isso? Quais são os próximos passos a partir de agora? Um deles, com certeza, é este, né? Maduro está agonizando e está nos seus últimos dias, prestes a cair. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ser notificado. Este é o Visão Panorâmica. Comandante militar da Amazônia, o meu recado é para Vossa Excelência, General Mioto, da turma de 1978 da AMAN, tá certo? E turma de 1974 na Escola Preparatória de Cadetes, né? O General Mioto estava no terceiro ano na preparatória, que não estava no primeiro ano. Eu possa, como coronel do Exército, formado da mesma academia que Vossa Excelência, cobrar do senhor o seguinte: como é que se coloca dentro de um quartel do Comando Militar da Amazônia uma pessoa desse calibre, desse quilate, de péssimo nível, de baixíssimo nível, uma pessoa falar isso para um brasileiro? Nós não podemos mandar ambulância nenhuma porque o retrovisor da viatura está quebrado. Que absurdo isso! Ainda perguntou, é brasileiro? Quer dizer, se fosse venezuelano, a ambulância ia. Como é brasileiro, não foi. General Mioto, o senhor precisa apurar, exatamente, precisa apurar com rigor, General Mioto, o senhor precisa apurar com rigor quem foi este elemento que atendeu a esse chamado de emergência de um senhor. Que história é essa, General Mioto? A mensagem é para Vossa Excelência. Não dá para suportar mais. Já chega os bandidos que temos aqui. Presidente Temer, todo o Congresso Nacional, todo o Supremo Tribunal Federal, todas as quadrilhas de traficantes de São Paulo, Rio de Janeiro, e ainda vem os venezuelanos invadindo o norte do país. Estão invadindo lá, atacando brasileiros. Acontece, porém, que tem alguns brasileiros que não vão suportar, que não vão esperar pela ação do Exército Brasileiro e estão baixando a lenha dos venezuelanos. O Exército Brasileiro, pelo menos isso, General Mioto, pelo menos isso, já que nós não fizemos a intervenção militar, que pelo menos isso seja feito. É preciso, sim, que a tropa esteja presente lá na Amazônia para defender o nosso pessoal. E está claro, né, está evidente que é uma situação que não tem mais volta, né? Os venezuelanos vão pagar, já estão pagando um preço altíssimo, mas vão pagar um preço ainda maior agora quando tivermos aí uma luz de que possa haver alguma recuperação, tá? Nós pagamos aqui no Brasil, nessa era pós-PT, estamos pagando um preço muito alto para recuperar o nosso país. Agora imaginem os venezuelanos, o que será o futuro deles daqui para frente. Então, o que está prestes a acontecer? Provavelmente, né, Maduro será derrubado do poder, não tem mais volta, mesmo porque é o seguinte, enquanto eram os pés de chinelo, né, os pobres coitados da população lá, da população venezuelana, que estava protestando e que estava, né, gente, tentando mudar a situação, eles não conseguiram nada. Acontece que agora, os que estão na corte junto com Maduro, os que estão encastelados junto com Maduro, estão em que situação? Eles estão com algum dinheiro no bolso, mas eles não têm nada para comprar no país, né? O que adianta você estar junto com o rei na corte, com dinheiro no bolso, se você não tem comida para comprar, né? Então é mais ou menos essa situação que eles estão, como se estivessem ao lado do rei, né, com dinheiro, mas eles não têm mais nada, né? O país está completamente quebrado, falido, não tem itens básicos de primeira necessidade. Então não adianta nada as pessoas que estão na cúpula do poder lá na Venezuela terem dinheiro no bolso. O que provavelmente vai acontecer é que agora sim, então haja uma revolta, né? Porque a revolução já está acontecendo há algum tempo lá na Venezuela, então a questão é que agora provavelmente deve haver, enfim, uma revolta, porque
quê? Porque os que estão no poder provavelmente, né, entraram também agora nesse circuito de desespero, né? Porque tem um dinheiro no bolso, roubaram, fizeram todo o esquema de corrupção deles, mais ou menos como aconteceu no Brasil, só que agora na Venezuela não há mais nada o que se fazer. Então, realmente, Maduro já está nos seus últimos dias, né? Há grandes chances de que seja, né, assassinado, seja morto, porque esta é tradicionalmente a história, né? O que acontece aí com estes ditadores quando eles chegam neste limite, nesse colapso. Então, enfim, é um cenário, né, muito fácil de prever o que está para acontecer lá com o Nicolás Maduro na Venezuela, porque é uma situação que não tem mais volta, mas agora provavelmente haverá uma revolta eficiente. Então, eficiente em que sentido? Nesse sentido que eu falei para vocês, não é mais a população que provavelmente ficará revoltada diante do que está acontecendo, mas os próprios poderosos, que são lá os membros da corte de Maduro, que devem tomar alguma atitude, ter alguma reação eficiente para acabar, enfim, com este governo deles lá, porque eles não têm mais nenhuma chance. Mas o pior, gente, que agora que a gente tem que conversar é a posição do Brasil, né, gente? A posição do Brasil nesse tempo todo, primeiro que ajudou a levantar este governo, né, esteve com Chaves, esteve com Maduro, né, principalmente, ajudou a levantar este governo que nós temos agora, este que está no poder, inclusive o nosso ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, um grande covarde, né, essa é a palavra mais apropriada, né, gente, para este ministro que nós temos aqui, um anão diplomático, né, muito bem definido o que o Brasil se tornou, tendo este ministro como ministro das Relações Exteriores, né, nós somos sim um anão diplomático. Este ministro é um ministro covarde, porque é um ministro que ajudou a colocar Maduro, né, apoiou este governo que esteve lá, e agora está numa situação muito séria, porque o Brasil não tem nenhum posicionamento que possa realmente reagir ou ajudar a população da Venezuela, ou se posicionar de uma forma mais contundente em relação a tudo que está acontecendo, e pelo contrário, está fazendo somente o quê? Abrindo as portas. Qual é a política que nós temos em relação à Venezuela agora? É só essa aí que Raul Jungmann, Aloysio Nunes conseguem pensar. Qual que é? Abrir as fronteiras, receber essas pessoas, né, e dar sopa para eles aqui no Brasil, né? Então isso é uma piada, isso é uma falta de inteligência, é uma falta de capacidade. Então estes comunistas que estão aqui no nosso Ministério das Relações Exteriores, que trabalham nessa questão da Venezuela, são covardes, uns covardes, porque eles estiveram para colocar este governo lá e agora eles não se posicionam com uma solução que precisa haver neste cenário. Então, gente, vamos lá. O que nós podemos fazer, né? O que o nosso país deveria fazer, além de ter feito tudo que fez, essa sujeirada de apoiar este governo para massacrar os venezuelanos, né? Uma coisa, antes de continuar aqui, cadê a hombridade do senhor Aloysio Nunes? Cadê a hombridade do nosso ministro das Relações Exteriores para assumir que apoiou este governo terrível lá de Maduro, né? Aloysio Nunes, um tucano do PSDB, do grupo de Alckmin, né, que provavelmente vai ser novamente um ministro das Relações Exteriores de Alckmin, porque fazem parte do mesmo grupo político, né, provavelmente estariam juntos aí num governo desse centrão, né. Felizmente eles não vão ganhar, porque o nosso presidente Bolsonaro está aí com tudo e vai seguir sendo o grande campeão dessas eleições. E nós estamos trabalhando avidamente para que isso aconteça, porque voltar Aloysio Nunes, o tucano, com Alckmin, todo esse centrão, é realmente pedir para que acabe, né, que a nossa desgraça se complete aí no país. Bom, gente, então nós temos aí um ministro que não assumiu a sua responsabilidade, que é um grande covarde, como eu falei para vocês, e o Brasil tem que se preparar agora, eu digo isso como candidata a deputada federal para o Brasília. O Brasil tem que se preparar para a reconstrução da Venezuela, ajudar na reconstrução da Venezuela e ser pago por isso, como acontece com outros casos, já aconteceu pela história do mundo afora. Ser pago como se a Venezuela está quebrada? Com os recursos naturais da Venezuela, tá, gente? Então é isso que nós temos agora que defender. O Brasil, assim que Maduro cair, porque ele já está nos seus últimos dias, ele precisa se preparar para a reconstrução do país vizinho, tá? Porque lá tem riquezas naturais e ser pago por isso, né? Ajudar e além de recuperar o dinheiro, o dinheiro que eles
nos deram um calote, né, gente? Se existe uma forma de nós recuperarmos esse dinheiro é através das riquezas naturais, né, que nos paguem com petróleo, que nos paguem com as riquezas naturais que eles têm lá. Mas o Brasil agora, infelizmente agora, nesse momento, com este ministro das Relações Exteriores covarde que nós temos, com este governo Temer, que é um covarde também, que não consegue reagir, não consegue se posicionar em nada, muito menos internacionalmente, nós não vamos ter esse tipo de resultado, tá, gente? Teremos num próximo momento aqui, daqui a 45 dias, com um governo como o de Bolsonaro para reagir, enfim, de uma forma muito honrosa para recuperarmos o que nós temos lá, que nos deram um calote, e também para darmos uma resposta a tudo que o Brasil fez até agora, que ajudou aquele país a afundar. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ser notificado. Este é o Visão Panorâmica.